Paz seja convosco. Hoje é o dia 123 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. E nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 22, 23 e 24. Então Davi disse: Neste lugar será construído o templo de Deus, o Senhor. Neste altar, o povo de Israel deverá apresentar sacrifícios que serão completamente queimados. Davi mandou que fossem reunidos todos os estrangeiros que moravam em Israel e os pôs para trabalhar. Alguns deles preparavam blocos de pedra para a construção do templo. Davi ajuntou uma grande quantidade de ferro para fazer pregos e braçadeiras para os portões de madeira e ajuntou tanto bronze que não foi possível pesar. E o povo de Tiro e de Sidom lhe mandou uma grande quantidade de toras de cedro. Davi pensou assim: o templo que o meu filho Salomão vai construir deverá ser esplêndido e formoso no mundo inteiro. Mas ele é jovem e sem experiência, por isso eu preciso ajuntar o material necessário para a construção. Por isso, Davi, antes de morrer, ajuntou uma grande quantidade de material. Ele mandou chamar o seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor Deus de Israel. Davi disse: Meu filho, eu quis construir um templo em honra do Senhor meu Deus. Mas ele disse que eu havia matado muita gente e feito muitas guerras. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixaria construir um templo para ele. Porém, Deus me fez uma promessa. Ele disse: Você terá um filho para governar em paz, porque eu farei com que ele viva em paz com todos os seus inimigos. O seu nome será Salomão, porque durante o seu reinado eu darei paz e segurança a todo o povo de Israel. Ele construirá um templo para mim. Ele será meu filho e eu serei o seu pai. Os seus descendentes governarão Israel para sempre. Davi continuou: Agora, meu filho, que o Senhor, seu Deus, esteja com você, para que você consiga construir um templo para ele, conforme ele prometeu que você faria. E que o Senhor, o seu Deus, lhe dê inteligência e sabedoria, para que você possa governar o povo de Israel de acordo com a lei dele. Se você obedecer a todas as leis que o Senhor deu a Moisés para o povo de Israel, tudo irá bem para você. Seja forte e corajoso, não desanime, não tenha medo. Quanto ao templo, com muito esforço, eu ajuntei mais de 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata para serem usadas na construção. Além disso, há uma quantidade tão grande de bronze e ferro que nem dá para contar. Também armazenei madeira e pedras preparadas, mas você deve arranjar mais. Para o serviço você tem muitos trabalhadores. Há homens para trabalhar nas pedreiras e há carpinteiros e pedreiros e também uma grande quantidade de especialistas em todo tipo de trabalho. Em ouro, prata, bronze e ferro. Portanto, mão à obra e que o Senhor Deus o ajude. Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão. Ele disse: O Senhor, nosso Deus, tem estado com vocês e lhe tem dado paz por todos os lados. Ele deixou que eu conquistasse todos os povos que moravam nesta terra e agora eles são dominados por vocês e por Deus. Portanto, sirvam o Senhor, seu Deus, com todo o coração e alma. Comecem a construir o templo para que possam colocar nele a arca da aliança do Senhor e os outros objetos usados na adoração. Quando já estava bem velho, Davi pôs o seu filho Salomão como rei de Israel. O rei Davi reuniu todos os líderes israelitas e todos os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e o total foi de 38.000 homens. O rei nomeou 24.000 deles para administrarem o trabalho de construção do templo. Nomeou também 6.000 para fazerem a escrita e resolverem os problemas que surgissem. E ainda nomeou 4.000 para serem guardas dos portões e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que o próprio rei tinha mandado fazer para isso. Davi dividiu os levitas de acordo com seus 3 grupos de famílias, que descendiam de Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de 2 filhos, Ladã e Simei. Ladã foi pai de 3 filhos, Jeiel, Zetã e Joel, que foram os chefes dos grupos de famílias descendentes de Ladã. Simei foi pai de 3 filhos, Selomite, Raziel e Harã. Simei foi pai de 4 filhos,
Jaate, Ziza, Jeus, Berias, pela ordem de idade. Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes e por isso foram contados como um só grupo de famílias. Coate foi pai de 4 filhos, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Arão, filho mais velho, foi pai de Arão e Moisés. Arão e os seus descendentes foram separados para sempre a fim de tomar conta dos objetos sagrados, para queimar incenso na adoração a Deus, o Senhor, e para servirem e para abençoarem o povo em seu nome. Mas os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados entre os levitas. Moisés foi pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. O líder dos filhos de Gerson foi Sebuel. Eliezer foi pai de somente um filho, chamado Reabias, mas Reabias teve muitos descendentes. Izar, o segundo filho de Coate, foi pai de um filho chamado Selomite, que foi chefe do seu grupo de famílias. Hebron, o terceiro filho de Coate, foi pai de 4 filhos, Jerias, Amariá, Jaaziel e Jecameão. Uziel, o quarto filho de Coate, foi pai de 2 filhos, Mica e Cias. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi. Mali também foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Mas Eleazar morreu sem deixar nenhum filho homem, só deixou filhas. Essas casaram com os primos, os filhos de Quis. Muzi, o segundo filho de Merari, foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Foram estes os descendentes de Davi, por família e por grupos de famílias, registrados nome por nome. Todos os seus descendentes da idade de 20 anos para cima eram responsáveis pelo serviço do templo de Deus, o Senhor. Davi disse: O Senhor, o Deus de Israel, tem dado paz ao seu povo e morará em Jerusalém para sempre. Por isso os levitas não precisam mais de carregar a tenda da presença de Deus, nem os objetos usados na adoração. Assim, de acordo com as últimas ordens de Davi, quando completavam 20 anos de idade, os levitas eram registrados para o serviço. Então eram escalados para ajudar os sacerdotes descendentes de Arão na adoração do templo, para cuidar dos pátios e salas, para conservar puro tudo que era sagrado, para serem responsáveis pelos pães oferecidos a Deus, pela farinha de trigo usada nas ofertas, pelos pães achatados feitos sem fermentos, pelas ofertas assadas em frigideiras, pela farinha de trigo misturada com azeite. Eram também encarregados de pesar e de medir as ofertas do templo, de louvar e glorificar o Senhor todas as manhãs e todas as tardes. E sempre que as ofertas a Deus eram queimadas no sábado, na festa de lua nova e em outras festas, foram feitas regras a respeito do número de levitas escalados de cada vez para fazerem esse trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre da adoração ao Senhor. Eles receberam a responsabilidade de cuidar da tenda da presença de Deus e do templo e de ajudar os seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão, na adoração do templo. São esses os grupos os quais pertenciam os descendentes de Arão. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes do seu pai. Eles não deixaram filhos, e por isso seus irmãos Eleazar e Itamar se tornaram sacerdotes. O rei Davi organizou os descendentes de Arão de acordo com seus deveres. Foi ajudado nesse trabalho por Zadok, que era descendente de Eleazar, e por Aimeleque, que era descendente de Tamar. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 grupos, e os descendentes de Tamar foram divididos em 8. Isso foi feito assim porque entre os descendentes de Eleazar havia um número maior de chefes de famílias. Como havia oficiais do templo e líderes espirituais tanto entre os descendentes de Eleazar como os de Itamar, eles foram divididos por sorteio. Os descendentes de Eleazar e de Itamar eram sorteados alternadamente, e os seus nomes foram escritos no livro pelo escrivão. Semaias, filho de Netanel, foram testemunhas o rei, os seus oficiais, os sacerdotes Zadok, Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes das famílias de sacerdotes e das famílias de levitas. A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Harim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Racós, a oitava para Abias, a nona para Jesua e a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Rupá, a 14ª para Jezebeabe,
a 15ª para Bilga, e a 16ª para Imer, a 17ª para Rezir, a 18ª Rapizes, a 19ª para Petaias, a 20ª para Jesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías e a 24ª para Maasias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrasse no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. São esses os outros chefes de família dos descendentes de Levi: Gedias, descendente de Arão através de Sebuel; Isias, descendente de Reabias; Jaate, descendente de Izar através de Selomite; Jerias, Amariá, Jaaziel, Jecamião, filhos de Hebron por ordem de idade; Samir, descendente de Uziel através de Mica; Zacarias, descendente de Uziel através de Cias, irmão de Mica; Mali, Muzi e Jaazias, descendente de Merari. Jaazias foi pai de 3 filhos, Suão, Zacur e Ibri. Mali foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Eleazar não deixou filhos, porém Quis foi pai de um filho chamado Jerameel. Muzi foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Estas são as famílias dos evitas. O chefe de cada família e um dos seus irmãos mais novos tiraram sorte para serem escalados como havia feito seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão. Foram testemunhas o rei Davi, Zadok, Aimeleque e os chefes de famílias de sacerdotes e de levitas. Concluímos a leitura de hoje, mas vou te esperar amanhã para a gente continuar aprendendo mais da palavra de Deus. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Deus abençoe. Beijão. Tchau, tchau.